Bom dia, turma. Mais um dia de live aqui. Vamos aguardar a galera entrar. Já fui à academia, já estou na minha luta diária aqui para criar esse novo hábito. Já li um pouco, já estudei um pouco e agora estou aqui cumprindo o determinado. Bom dia, doutora Renata. Bom dia, doutora Isabel, doutor Ivan, meu parceirão da MLS, Marcelo Laurindo, o Diego, doutora Bussaf já está por aí. Antônio, já te mando um convite, um minutinho, tá bom? Bom dia, Menezes, bom dia, Dedéia, bom dia, quem mais está por aí? Zuleide, vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Bom dia, Alexandre, preciso desse novo hábito, volto hoje, é isso aí, Isabel. É uma luta, né? É uma luta, o negócio aqui tá meio torto, mas vamos ver se vai dar certo agora. Pronto, ficou melhor. Estou na luta. Bom dia, Silvia. Bom dia, doutora Renata. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Margarete. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Bom dia, Bia. Bom dia, meu amigo Celso. Deixa eu já convidar aqui o doutor Antônio. Já. Ok, beleza. Estou na luta aqui, na luta de ser fitness. É isso, né? Mas vamos criar um hábito novo, pessoal. Tem que se cuidar, né? Bom dia, doutor Antônio Abussaf. Aliás, a tua mãe é uma parceira diária aqui do meu perfil do Instagram, sabia? Ela é. Ela é tua fã. Minha parceira diária aqui. Pessoal, hoje minha live é com o doutor Antônio Abussaf, nosso parceiro, nosso sócio aqui do G10. Para quem não te conhece, Antônio, antes de mais nada, o bom dia do Antônio aí aos nossos amigos, 62 amigos que aqui já estão. Muito bom dia a todos. Que Deus abençoe esse dia de vocês. Que seja um dia maravilhoso e uma ótima semana. Para quem não conhece o doutor Antônio, para quem conhece, quem é o doutor Antônio Abussaf? Sou um advogado há 33 anos. Entrei no G10 em 2024. Tive uma virada de chave absurda lá dentro. E aí acabei enveredando por uma área que eu não imaginava que eu iria enveredar, que é a área da educação. Comecei a palestrar, comecei a dar aula. Escrevi um livro sobre inteligência artificial, graças ao professor Cristiano, aí, que dá um empurrãozinho na gente, aí a gente vai. Aliás, o que mudou depois que você entrou no G10? O que mudou na tua vida aí? Cris, mudou tudo, né? Porque tem um livro que você fala que a força de vontade não existe, né? Você sempre fala pra gente que a gente tem que fazer uma coisa de cada vez e você fala desse livro. Eu não li o livro todo, mas eu li alguns trechos do livro. E nesse livro tem uma coisa interessante que ele fala. Ele fala assim, você não tem capacidade de se modificar dentro do teu ambiente. O teu ambiente te limita. Se você não tiver um ambiente ruim, esse ambiente vai te limitar e você não tem o que fazer. É praticamente uma predestinação. Aí o sujeito fala, pô, mas eu não tenho o que fazer? Tem. Sai do ambiente. Sai do ambiente. Então o G10 para mim foi esse novo ambiente que eu entrei que fez a diferença total na minha vida. Aliás, tem uma pessoa muito importante na live aqui, a doutora Silvia Abussaf. Bom dia, doutora Silvia. Nossa parceira, pessoa mais importante da live aqui, com todo respeito, né? Aos demais Verdade. colegas aqui, né? É o poder da ambiência, né, o Antônio? Ambiência é tudo, né? Ambiência, ela te É leva para o verdade. lado bom, ela te leva para o lado ruim, depende muito daquilo que você permite, né? Eu já vivi algumas fases da minha vida e eu sou muito grato à ambiência que eu estou hoje. Bom dia, William. Bom dia, Rafaela Bussaf aqui. Eu sou muito grato também a essa ambiência, né? Em um ano você criou um braço educacional. Vamos falar das coisas que você fez. A ideia da nossa live aqui. Bom dia, Caio de Luca. Bom dia, José. Tá. A ideia da nossa live aqui é gerar valor para a nossa audiência, para aquelas pessoas que aqui estão, né? Vamos fazer Tá. isso durante bons dias. Temos um número bem considerável de membros no G10 e cada dia eu vou trazer um aqui para compartilhar com vocês experiências diversas. Aquilo que eles aplicaram, que deu certo, aquilo que deu errado. É um diálogo, uma conversa aqui. Você disse que em um ano você criou um braço educacional, começou a fazer palestras e publicou um livro. Vamos falar um pouquinho como é que foi esse processo e o porquê você fez cada coisa dessa. Tá. Começou assim. Primeiro que eu comecei a me enxergar como um empresário e não mais como advogado. Acho que esse é o primeiro ponto. Quando você se enxerga como um empresário e não mais como advogado, você começa a enxergar o teu negócio como uma operação.
Então, se você enxerga teu negócio como uma operação, você tem que começar a estruturar o teu negócio e ver de fato o que interessa no teu negócio. Porque é legal advogar, é gostoso advogar, a luta que a gente tem, até uma briga de ego, né? Quando a gente está tentando vencer um processo e tal. Mas assim, petição não dá dinheiro. Com todo respeito, petição não dá dinheiro. Você tem que saber o direito, mas você tem que saber tocar um negócio. Você tem que entender que o teu escritório é uma máquina e essa máquina ela tem que funcionar. E para ela funcionar, ela tem que ter uma estrutura, ela tem que ter uma organização, ela tem que ter um ritmo. E aí a gente começa a entender isso, mas assim, não é do dia para a noite, né, Cris? Vamos pontuar aqui. Existe uma velha e tradicional advocacia que nós respeitamos, mas nós não participamos dela, que é uma velha e tradicional advocacia, onde o advogado ele busca apenas aprender cada vez mais o direito material propriamente dito. E nós estamos dizendo, né, Antônio, que você não tenha que estudar ser bom do direito. Essa é a base de tudo, né? Ser bom do direito. Mas a visão que nós temos hoje é que o advogado ele é empresário. E como ele é empresário, ele precisa desenvolver novas habilidades, né? Então, existe uma nova advocacia onde o advogado pensa como empresário. Certo, Antônio? Exato. Ó, até um paralelo. Eu estava lendo agora, eu sempre leio de manhã um trecho da Bíblia, né? Eu estava lendo um trecho do Milagre dos Pães, né? E começa assim: Cristo está passando por um lugar, ele vê uma galera e essa galera tá meio perdida. Ele fala, pô, vou ensinar esse pessoal. Ele começa lá e dá instrução para essas pessoas. De repente alguém fala, pô, mas tu tá dando instrução e esse pessoal tá com fome. Libera o pessoal para eles irem comer. Não, não, vamos dar de comer para eles agora. Então, assim, eu vejo como natural isso, porque não adianta só você dar instrução, né? O dar instrução seria essa velha advocacia de você pegar, você ensinar as pessoas, você trazer o teu conhecimento e libertar as pessoas com o teu conhecimento. Não é só o conhecimento que liberta também é o pão. E quando eu falo do pão, eu digo assim, a operação na advocacia, ela também é extremamente positiva para o cliente, porque ela traz para o cliente um novo patamar de atendimento que ele não tem abre aspas, com essa velha advocacia, fecha aspas. Ele não tem Então, esse então vamos atendimento. lá. Primeira questão que gerou resultados para você foi a mudança de mentalidade da tradicional Sim, advocacia para empresário. É o sim. primeiro Sim. ponto. Segundo ponto, você disse que abriu um braço educacional, né? Que o braço educacional é o motor 2 de crescimento. Você disse que abriu uma mentoria, um braço educacional. Fala um pouco sobre isso, Antônio. O braço educacional começou assim, eu já estudava inteligência artificial, gostava bastante, e eu sempre tentava usar a inteligência artificial para alavancar a advocacia, para tentar fazer com que aquelas questões da advocacia que tomam muito tempo da gente se tornassem menos penosas, né? Então eu sempre tentei buscar automatizar ao máximo. E eu sou um cara que quando eu gosto de alguma coisa, eu entro no hiperfoco e eu viro chato, sabe, Cris? Eu só falo desse assunto, eu só falo do que eu gosto. Então, eu Mas o comecei a estudar IA. hiperfoco é muito importante. E aí eu só conseguia falar de IA, e para mim tudo era IA, e aí no começo eu lembro que eu falava com os advogados, e o pessoal até olhava torto para mim, parecia que eu estava fazendo uma coisa errada em usar a inteligência artificial, né? Como também falam que a gente faz coisa errada quando a gente usa o marketing e tal, mas enfim. E aí comecei a falar disso, aí um dia eu conversando com um colega de uma comissão, ele até estava me olhando assim, e eu percebi que eu estava sendo meio chato falando de IA, mas numa hora ele começou a parar e me escutar. Aí eu falei, opa, toquei alguma coisa nesse cara, alguma coisa que eu falei tocou ele. Ele falou, pô, Marcos, tu faz uma palestra lá na comissão, uma palestrinha de 15 minutos? Aí eu falei, faço com o maior prazer. Aí o que eu fiz? Eu preparei uma palestra, Cris, era 20 minutos que eu tinha, eu preparei uma palestra de 15, e aí já com uma mentalidade de G10, o que eu falei? Eu tenho que registrar isso. Aí levei um social media para fazer foto, porque eu falei, pô, já que eu vou fazer um evento, eu vou capitalizar esse evento. Então fui, fiz foto, fiz tudo bonito e tal. E assim, Cris, modéstia à parte, cara, eu fiz uma apresentação, eu fiz o melhor que eu podia, era um grupo de uns 12 advogados, mas eu fiz a melhor apresentação que eu podia fazer para aqueles 12 advogados. Podia ter 300 ali, meu comportamento ia ser igual. Terminei a apresentação, daqui a pouco um falou, olha, você faz uma palestra na minha OAB em tal lugar, você poderia falar na minha comissão? E aí o negócio foi sozinho. Veja, não é que foi sozinho, né? Aquela energia que eu tinha colocado lá atrás teve vazão, né? Mas isso foi graças ao G10. Eu não teria esse pensamento, essa mentalidade Então, se não fosse o o que, G10. o que nós entendemos aqui, né? Aqui que o Marco Antônio falou, o motor 2, o braço educacional do escritório do Antônio, ele gera autoridade para o Antônio.
Então, a partir do momento que o Antônio constrói uma autoridade dentro de um grupo de advogados, de uma mentoria de tecnologia, por exemplo, existe uma mudança de percepção de valor da mente dos clientes do Antônio. Isso chama posicionamento. Aliás, Antônio, eu te cumprimento até pelo teu posicionamento, porque o advogado que hoje que não se posiciona, ele perde muitas oportunidades, já já a gente pode mergulhar nisso. Aí você disse que começou a fazer palestras, que você publicou livro. Aliás, ainda falta o podcast do Antônio, que está à sua disposição para se desenvolver esse ano. Esse braço de palestras, livro, podcast, isso gera uma autoridade considerável. E você disse da mentalidade do G10. Explica um pouquinho sobre essa mudança de mentalidade, por que você publicou livro, por que você vai fazer palestra, agora você vai ter teu podcast. Explica um pouquinho essa mentalidade para quem não está aqui. Para quem não está no grupo, né? Sim, é basicamente o seguinte: você tem que descobrir se você é solução ou se você é problema. Porque só tem esses dois lugares para você ocupar na sociedade. Ou você está trazendo uma solução ou você está trazendo um problema. Quando você está no G10, você tem uma mentalidade de resolver problema. Porque você não vê o problema como algo que vai te paralisar. O problema é algo que você vai resolver. É como se fosse um quebra-cabeça. É uma oportunidade maravilhosa que você tem para converter aquele problema numa solução e numa solução rentável. Não que a gente só pense em dinheiro, mas vamos dizer assim, o dinheiro é o que move. Faz parte. Dinheiro é o efeito colateral, é a consequência que a gente precisa para tocar Exato. o nosso negócio. Exato, mas o objetivo principal é resolver problema, a consequência é o dinheiro. Então você não vai para ganhar dinheiro, você vai para resolver problema. Esse é o jogo. E aí você começa a perceber que existem advogados que eles têm uma mentalidade diferente dos outros advogados que você está acostumado a lidar. Eu lembro que na última influência no último evento do G10, eu não lembro qual foi o palestrante que comentou assim: a gente sai daqui todo empolgado, mas chega na segunda-feira, volta ao que era antes. Porque você volta a falar com as mesmas pessoas. Você volta a ficar inserido no mesmo meio. Aqueles caras vão te trazer para baixo. A mediocridade, ela é um mar que odeia a marola. Você faz uma marola na mediocridade, a mediocridade te puxa para baixo. Então, a ambiência, para mim, é fundamental, porque eu estou andando com gente que tem uma mentalidade muito melhor que a minha. São pessoas que têm uma visão muito maior que a minha. Então, todas as vezes que eu me conecto com essas pessoas elas me puxam para cima. Às vezes, mesmo que eu não queira, elas acabam me puxando porque não tem muita opção. O ambiente ele te molda pro bom ou pro mal, pro bom ou pro bem, né? Você escolhe o ambiente que você quer ser inserido, né? E aí, Antônio, uma coisa que você faz e que eu acho que é importante e que a galera aqui precisa aprender é ser intencional na busca de estar nos ambientes certos. Porque Sim. quando o Antônio é intencional nos ambientes certos, quando muda a vida do Antônio, muda a vida da doutora Silvia, mãe do Antônio, muda a vida da Rafaela, muda a vida das pessoas que estão ao redor, né? Então, esse ser intencional é muito importante, né, Antônio? Eu lembro, às vezes eu escutava muito intencional, e às vezes era meio difícil para mim entender assim, a profundidade do que é intencionalidade, né? Então, por exemplo, quando você vai dormir cedo num dia, para acordar de manhã na academia no dia seguinte, você está sendo intencional. E a gente tem que ser intencional com tudo. As nossas ações não podem ser ações sem medida. Você faz porque você fez. Tudo que você fazer tem que fazer parte de um plano, tem que fazer parte de algo organizado. Algo que tende a você chegar num objetivo final. Então, quando a gente fala de intencionalidade, você está mirando aquele objetivo e todas as suas ações estão te guiando para chegar naquele objetivo final que você quer, a tua Roma desejada. Como tu diz, né, Cris? Legal. Turma, ó, eu deixei aqui embaixo o Instagram do doutor Marco Antônio Abussaf. Sigam o doutor Abussaf no Instagram. Ele, aliás, está em Santos, né, Antônio? Além de ser um Sim, sim. excelente advogado, qual área do direito você atua, Antônio? Aqui no escritório a gente faz full service, se quiser. Eu, pessoalmente eu gosto muito de processo civil. Meu barato é processo civil. Mas a gente, mas a gente faz toda e qualquer área que a gente está fazendo hoje. Graças ao G10, né? A gente não tinha isso. Hoje a gente faz até criminal. Nunca pensei em fazer criminal. O doutor Antônio é um excelente advogado, está em Santos e ele tem desenvolvido ao longo dos últimos anos aí essa habilidade nova que é a habilidade de tecnologia, de inteligência artificial. Aliás, Antônio, você fala uma coisa que eu acredito demais. Daqui a um ano, 2 anos, vai ter uma separação muito grande entre a advocacia. Primeiro, entre os advogados que pensam a velha e tradicional advocacia. Bom dia, Juscelene. Entre os advogados que pensam a velha e tradicional advocacia
e aqueles advogados que entenderam que tem mentalidade de empresário. O advogado que tem mentalidade de empresário vai ter uma outra separação entre o advogado que usa a inteligência artificial e o que não usa. A diferença vai estar entre a Juscelene que usa e o Antônio que não usa. Explica um pouco isso aí, Antônio. A inteligência artificial hoje, as pessoas usam muito assistente na inteligência artificial, o que já resolve muito a vida da gente. Você tem um assistente lá, por exemplo, eu tenho um assistente aqui que é um juiz. Então, quando eu faço uma petição, quando eu pego alguma coisa mais complexa que demanda que eu entre no processo, eu geralmente peço para a juiz analisar minha petição para ver, para ter uma visão diferente do que eu faço. Então, cada parte do processo eu uso um determinado assistente. E isso já é bom, isso já ajuda muito a gente, coisa que você faria em 8 horas, você faz em 1 hora. Então, considerando que você vende teu tempo e teu tempo é limitado, toda vez que você abreviar teu tempo, você conseguir multiplicar teu tempo, você já está num padrão diferente dos demais. Então, já começa por aí. Só que a gente está começando a migrar agora para os agentes de inteligência artificial. E os agentes, eles saem da caixinha lá do chat GPT e vão mexer na tua caixinha do correio, vão mexer no teu financeiro, vão mandar mensagem de WhatsApp. Vamos ampliar um pouco isso aí. Para quem está nos acompanhando, pessoal, estou recebendo várias mensagens da galera que está acompanhando a live aqui. Podem mandar pergunta aqui. O Antônio é um cara muito solícito e muito parceiro, tá bom? Aliás, novamente, está aqui o Instagram do Antônio. Sigam o Instagram do Antônio. É. O que o Antônio está falando, pessoal? Existem hoje um exército, vamos dizer assim, de ferramentas de inteligência artificial que podem auxiliar demais no dia a dia, na rotina do seu escritório de advocacia. Para quem não sabe, Antônio, explica aí de uma forma muito objetiva o que são os Tá. assistentes de inteligência artificial e para que eles servem. Como é que um advogado pode usar um assistente de inteligência artificial nos escritórios? Bom dia, Fábio Barão. O assistente ele é basicamente um cara que você treinou para fazer uma coisa específica. Quanto mais específica a tarefa da inteligência artificial, melhor o trabalho dela. Então, se você tem um assistente de petição inicial, é uma inteligência artificial que você treinou com um prompt específico para fazer petição inicial. Se você tiver um assistente de contestação, é a mesma coisa. Eu, por exemplo, eu tenho um assistente aqui de execução, que eu vou chegar nele daqui a pouco, eu vou entrar nele e vou falar assim, ó, são tal horas do dia tal, o que eu tenho que fazer agora? Ele já vai dizer para mim tudo que eu tenho que fazer para me chegar no meu objetivo final daqui a um ano. Ele já tem na cabeça dele onde eu quero chegar e ele tem a obrigação de mandar em mim e fazer o que eu tenho que e falar o que eu tenho que fazer. Então, assim, não tem nem desculpa de dizer que eu não sei o que fazer. Então, mas veja como um assistente te ajuda na tua vida. Só o assistente por si só já vai fazer você ganhar pelo menos 8 vezes. O teu trabalho vai melhorar em 8 vezes, vai acelerar em 8 vezes o teu trabalho. No mínimo, no mínimo. Falo sem risco nenhum de errar. Vamos lá. Esse Os é um assistentes de ponto. inteligência artificial, o que o Antônio quis dizer aí? Por exemplo, lá no nosso escritório, nós temos um assistente de advogado trabalhista, né? De advogado trabalhista. Tudo que as demandas novas trabalhistas que chegam, a gente sempre consulta esse assistente trabalhista, bem claro. O assistente de área, Antônio, ele é um assistente, ele é auxiliar, é um segundo cérebro, ele é um parceiro, não é um decisório. Não deleguem para a inteligência artificial aquilo que não é responsabilidade dela. Mas o assistente de IA, lá nós subimos, Antônio, as nossas petições, as decisões, as jurisprudências, doutrinas. Toda a nossa rotina da equipe trabalhista subiu nesse assistente de IA. Então, tudo que chega novo, o assistente de IA faz uma análise. E ele, muitas vezes, ele traz um viés, ele traz um ponto de vista que, muito provavelmente, o advogado talvez não veria. Então, não ter assistente de IA é pelo chat GPT. Não ter assistente de inteligência artificial hoje é absurdo, né? Então, ó, o Antônio, ele é muito fera nessa parada de inteligência artificial. Você aqui, aos 74 colegas advogados que aqui estão, se não seguir o Antônio aqui, o Saf, eu não sei se vocês sabem, mas quando eu falo as coisas costumam acontecer, né? Se não seguir o Abu Saf aqui, a tua IA, ela pode voltar à época da internet de escada. Acho que a grande maioria não viu isso aqui, né, Antônio? Mas vai que a tua inteligência artificial volte para lá, eu aconselho que as coisas vão ficar ruins para ti. Então, tem que seguir aqui o Antônio. Antônio, o que mais você acha que é importante aí o advogado ter essa mentalidade de IA? Eu acredito que ele tem que ter uma mentalidade de IA first. Então, ele tem que pensar assim, o que eu vou fazer no meu escritório? Vou fazer X. Ok, isso pode ser feito por uma IA? Esse é o primeiro pensamento que ele tem que ter. Porque tem muito advogado que está com um pensamento errado, achando que a IA
vai ser um supedâneo da mentalidade do advogado, que o advogado vai delegar o raciocínio dele para IA. O cara é burro, usa IA, fica inteligente. Não é. A IA, ela vai. Todas as tarefas que são repetitivas, tarefas que não têm tanta necessidade assim do teu intelecto, essas tarefas você vai delegar para IA. Para o teu intelecto vai sobrar a cereja do bolo. A cereja do bolo vai ser a nossa razão, que é quando você vai pegar uma informação que a IA te trouxe, por exemplo, algo que você não viu, como o professor Cristiano falou, e você vai trabalhar essa informação de uma forma estratégica, porque trabalho de advogado não é fazer petição. Trabalho de advogado é trabalho estratégico. Você tem que analisar todo o processo e entender como você vai fazer para alcançar o objetivo do teu cliente. Todos nós somos advogados, todos nós sabemos uma coisa. Você pode ter o direito, mas se você não trabalhar o processo, você pode perder o direito por conta do processo. Então, estratégia é tudo na nossa profissão. Antônio, essa mentalidade de IA First, detalhe um pouco mais essa mentalidade de IA First para quem não sabe o que é IA First. Tá. A mentalidade de IA First é o seguinte, você, como advogado, e acredito que qualquer profissional hoje, toda vez que ele for pensar em qualquer coisa, ele tem que imaginar onde a IA entra naquilo que ele está trabalhando. Ou melhor, onde aquilo que ele está trabalhando pode ser construído em cima da IA. Vamos pensar há um tempo atrás, quando surgiu a internet. As pessoas ficavam pensando, olha, vou usar a internet como uma ferramenta para fazer isso, vou usar a internet como uma ferramenta para fazer aquilo. Só que hoje, a gente vê que esse pensamento está errado, porque a internet não é uma ferramenta, a internet é uma plataforma. Hoje, se você não está na internet, você não está vivo. Se você não tem um perfil no Instagram, você está perdendo cliente pra caramba. Se você não tem um posicionamento na rede, se você não enxerga a rede social, e aqui vou parafrasear o professor Cristiano, se você não enxerga a rede social como uma rede de negócio, você está frito. Então você tem que ter essa visão da inteligência artificial, e sempre quando você olhar para a inteligência artificial, tenta fazer um paralelo com o surgimento da internet alguns anos atrás, porque é algo recente. Então, é isso que vai ser inteligência artificial. Vai ter um dia, daqui a 8, 10 anos, a gente nem mais vai lembrar que está usando inteligência artificial de tão presente que ela vai estar nas nossas vidas. Aliás, Antônio, assim, antes nós conseguimos fazer um planejamento de 5 anos. Hoje não se faz mais. Né? Ontem eu fui visitar a nova sede da Liga com o Flávio Augusto e a gente estava conversando, né? E o Flávio falou assim, ó, eu imagino onde a gente vai estar daqui a 2 anos, mas que isso é impossível a gente ter essa visão. Então, o advogado hoje que não tem essa mentalidade de inteligência artificial no seu negócio, ele está prestando um desserviço para a tua advocacia. Se ele não tiver essa mentalidade de empresário, eu posso afirmar tranquilamente, daqui a 1, 2 anos, ele não vai estar mais no mercado. Então, você, colega advogado, está nos acompanhando aqui, entenda que existe uma velha e tradicional advocacia que nós combatemos, nós respeitamos, mas nós combatemos. Qual é a velha e tradicional advocacia, Antônio? É aquela advocacia onde o advogado ele pensa todo dia somente em fazer uma petição melhor. E a petição tem que ser melhor mesmo, você tem que ser um bom advogado. Agora, não basta apenas uma boa e melhor petição. Você precisa entender sobre marketing, sobre gestão, sobre venda, sobre inteligência artificial, entender sobre negócios. Esse é o futuro da advocacia. Aliás, futuro não. Essa é a atual advocacia. Ô, Antônio, pergunta importante aqui que nós fizemos ontem ao Marcelo Gomide, vou fazer a você. A Áurea entrou aqui, vou fazer a Áurea também essa semana. Eu tenho live com a Carla essa semana ainda, tenho live com o Zé Rafael, tenho live com uma galera aqui. Quais 3 ações, 3 atitudes, 3 ações, 3 habilidades, 3 projetos que você vai focar esse ano e que você acredita que vão gerar uma grande diferença em seus negócios, que vai fazer grana? Tá. Na verdade, são 3 atitudes, tá, Cris? Copiei o Caio Carneiro. Ele falou que o que é importante tem que caber num post-it. Copiei o Caio Carneiro. Bom, primeira atitude é a cut the crap. Corta o lixo. Elimina tudo que não gera receita, autoridade ou posicionamento. Profissionalmente, e pode levar para a vida. Corta o lixo, elimina interferência, tira ruído. Você não precisa ver notícia. Se o Trump pegou Maduro, vamos ampliar esse debate. Se o Trump prendeu o Maduro, deixa lá. Alguém vai contar para você. Você não precisa ficar em cima para saber a última notícia do dia. Alguém vai te contar se for importante. Então, cut the crap. Corta o lixo. Corta o lixo. Tira ruído. Deixa a cabeça clara. Segunda coisa. Blinda os inegociáveis. Quais são os inegociáveis? Aí eu vou copiar a trinca. Peraí, vamos pedir para a galera copiar aqui. Quem está acompanhando a live aí.
Primeira decisão, primeira ação do Antônio é tirar o lixo. Tudo aquilo que não é necessário você corta. Ruído, corta ruído, tchau. Chega de ruído. Tá? Notícia, Distrações, novela, tudo. distrações, perder tempo com coisa que não vai te levar para lugar nenhum, né? Essa é a primeira decisão. Segunda decisão, segunda ação, Antônio. Isso aqui eu aprendi no dia que eu fui ver você abrir a trinca lá em Ribeirão Preto, né? Eu entendi bem o que eles passaram. É saúde, família e negócio. Então eu pensei, você tem que blindar os inegociáveis. Então você tem que proteger tua saúde ao máximo, que se você não tiver saúde, você não tem cabeça para estudar, você não tem cabeça para trabalhar, você não consegue cuidar da tua família se tu não tiver saúde. Então primeiro você tem que ser um cara 100% para você estar presente, porque uma das coisas que a gente aprende no G10 é servir. E se você não tiver com saúde, você não serve ninguém. Então você tem que estar top com a tua saúde. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro inegociável. O segundo inegociável que tu tem é a tua família. Tu tem que proteger tua família e tu tem que saber que o que tu faz primeiro é pela tua família. Essa é uma visão que eu tenho. O terceiro inegociável eu chamo de negócios. Mas não é negócios, é mais mentalidade, porque é o estudo, os ativos que você tem de longo prazo, o teu foco profundo. Então, blinda os inegociáveis. Vamos colocar assim, saúde, família e mentalidade. E pense em mentalidade como tua visão de negócio. Certo? Então esse é o segundo ponto. Ó, então o Romulo está falando, o primeiro ponto, cortar ruídos, o segundo ponto, blindar saúde, família e trabalho. Terceiro ponto, focar na única coisa que importa. Então a gente já cuidou, a gente já cortou o ruído, a gente já está bem de saúde, a gente está pronto para trabalhar. Então agora a gente vai fazer o que interessa. Foca na única coisa, ser o maior motor de vendas do escritório. Então, minha obrigação como motor de vendas do escritório é definir oferta, estruturar aquisição previsível e construir um posicionamento que converte com produção de conteúdo empilhado de forma eficiente. A gente tem que fazer o mínimo possível e da melhor forma possível esse mínimo que a gente faz. Você falou uma coisa aí que é importante. Existe um conceito que é algo que nós temos trabalhado bastante. Aliás, eu vou falar sobre isso hoje na reunião nossa do G10 daqui a pouco. E já fica aberto aqui para que todos entendam esse conceito de Founder Lead Growth, esse conceito de você, da empresa crescer pela imagem do fundador, né? Eu falei aqui esses dias, vou falar de novo, né? O Adib, dono da CIMED, ele não precisa estar na internet produzindo conteúdo. A CIMED é uma das maiores indústrias farmacêuticas do país. Mas toda vez que ele está na internet se posicionando, construindo conteúdo, automaticamente a CIMED cresce. Flávio Augusto, ele não precisa estar na internet produzindo conteúdo, ele é um bilionário. Mas toda vez que ele se posiciona, está na internet, os negócios do Flávio Augusto crescem. Toda vez que o Antônio vem para a internet e se posiciona e publica um conteúdo, e tem feito a série de lives, série de conteúdos lá com o cachorro dele, com... Como é que é o assistente? Né? A Meg, é minha assistente emocional. A Meg, a sua assistente emocional, toda vez que Cão ele de suporte produz, emocional. toda vez que ele produz um conteúdo, ele está se posicionando e automaticamente ele torna-se um canal de geração de negócios para o escritório. Vamos repetir então as 3 ações, Antônio? Primeira ação, Corta o lixo. cortar o Elimina lixo. tudo que não gera receita, autoridade, proteção dos ativos, lixo. Não quer dizer que você Segunda coisa. não quer dizer que você não vai viver, né? Mas assim, tudo aquilo que é desnecessário, que vai roubar teu tempo, que vai te distrair e que vai tirar o teu tempo da sua produção de conteúdo, da sua leitura de um livro, da sua desenvolvimento de uma palestra, né? Essa parada tem que ser cortada. Esse é o primeiro. Sim. Segundo, Blindar os inegociáveis. Proteger saúde, família e negócio. blindar os negociáveis, que é proteger saúde, família e o teu trabalho. Terceiro, Antônio? Focar na única coisa. Ser um motor de vendas do escritório, definir oferta, estruturar aquisição previsível, construir um posicionamento que converte com produção de conteúdo por empilhamento eficiente. Muito bom. A ideia é mais ou menos simples. Por exemplo, a gente tem que fazer uma newsletter. Então, se eu vou escrever uma newsletter, essa newsletter já é o roteiro para alguma coisa que eu vou produzir no YouTube. E o que eu vou produzir no YouTube tem que gerar corte para o Instagram, TikTok, etc. Aí você, de forma eficiente, você gera conteúdo para várias redes. Esse é meu projeto desse ano, é esse. Beleza, vamos lá. Vamos mergulhar nisso aí.
o que que eu tô fazendo aqui e o que que o Antônio está fazendo e que eu acho que é importante que a galera que está acompanhando aqui pegue essa mentalidade. Existem clientes no LinkedIn, existem clientes no Instagram, existem clientes no YouTube, existem clientes na lista de e-mail, existem clientes em vários caminhos, certo? Então, quando o Antônio produz uma newsletter, ele está atingindo uma camada X de clientes. Agora, quando ele manda um e-mail para a newsletter dele, e com o link, por exemplo, do blog, e tira aquela galera que está na newsletter e vai conhecer o blog do Antônio, automaticamente ele já tem essa galera em duas camadas. Lá no blog ele pode estar produzindo um conteúdo falando de um vídeo que ele postou no canal do YouTube. O cara vai clicar no link lá do conteúdo do blog e vai lá para o canal do YouTube. Lá no canal do YouTube tem um vídeo do Antônio falando de IA First, né? E embaixo do vídeo do Antônio tem um link lá convidando para conhecer o Instagram do Antônio, por exemplo. Então, o mesmo cliente, o mesmo lead, ele é impactado por diversas redes. Isso é um conceito de marketing que chama Ciclo Domination. A Áurea, ela abre o Instagram, tá lá o Antônio. Ela recebe o e-mail, tá lá o Antônio. Ela vai no YouTube, tá lá o Antônio. Ele impacta o cliente por diversas redes. No fim do ano agora eu tive um probleminha. Eu fiquei 3 dias sem tráfego. Nós pagamos o boleto, demorou um tempo maior para dar baixa no boleto do tráfego do Facebook. E aí, Antônio, o que acontece? Praticamente ficou 3 dias sem rodar tráfego. E aí me trouxe um grande questionamento aqui e que eu tenho trabalhado cada vez mais para minha equipe. Que cada vez mais nós precisamos, a gente precise menos do tráfego pago. E como é que eu vou precisar menos do tráfego pago? Produzindo conteúdo, estando em outras redes. Porque se você for dependente de tráfego pago para que o teu negócio cresça, você não tem um negócio. Né? Você não tem um negócio. Outro dia eu vi uma frase do Joel que me chamou muita atenção, que ele parou num semáforo uma vez de moto aí em Santos, passou um carro perto dele, ele tomou um susto e tal, ele falou, porra, se essa moto, se esse cara bate na minha moto e me machuca aqui, a minha empresa, eu estou em cima da moto. Né? Então, ter vários caminhos, vários pontos de conexão, né? E nessa construção dessa marca pessoal, esse é um grande planejamento, Antônio. Eu acho que esse é uma grande contribuição sua hoje aqui. Obrigado, Cris. Mas mérito não é só meu, viu, Cris? Eu dei um livro do Bruno Avelar para minha esposa, né? Ela começou a ler lá o livro do Bruno Avelar. Aí ela lê e fala assim para mim: Nossa, mas você tem que ler esse livro. Ele fala tudo que você fala. Tudo que você fala tá aqui. Eu falei, amor, não é que ele fala. É que eu tô num ambiente que todo mundo tem essa mesma mentalidade. Então eu falo o que o Cris fala, eu falo o que o Bruno Avelar fala, porque a gente está inserido dentro de um contexto que a gente não. A ambiência acaba arrastando a gente para tomar decisões diferentes. Não tem jeito. É E muito aí forte isso. você tá inserido em bons ambientes, né? Aliás, sigam a doutora Bussaf. Eu deixei uma mensagem aqui também, pessoal. Se o G10 hoje é um grupo de negócios, né, Antônio? Nós temos Sim, advogados sim. de várias regiões do Brasil, temos advogados de fora do país, cada um na sua mentalidade, cada um no seu momento, mas esse conjunto, bom dia, Bia, esse conjunto de pessoas dentro de uma ambiência com a mesma mentalidade de crescimento, isso tem um impacto gigantesco, né? Quem era o Antônio antes e depois do G10? Cara, assim, eu, eu para te falar a verdade, Cris, você é extremamente honesto contigo aqui. Não que eu não seja honesto contigo, mas você é extremamente honesto contigo em público, tá bom? Meu, eu era um cara acorrentado, cara. Eu era uma pessoa acorrentada. Eu tava dentro de uma caverna e eu já tava com uma visão de tocar os negócios. Vamos tocar, vamos levar aquela vidinha e tá tudo bem. E não conseguia ver nada além daquilo. E no dia que eu fui na imersão no G10, foi na palestra, foi inclusive na palestra do Bruno Avelar, isso aí que aconteceu. Eu não sei, cara, alguma coisa mexeu comigo. Tinha um Antônio dentro de mim que eu não conhecia, e naquele ambiente eu percebi que eu podia fazer mais. Eu já não estava com a ideia de fazer mais, né? Eu não tinha essa ideia, eu já estava meio parado, eu tava. Mas aí, cara, estourou alguma coisa dentro de mim. Eu falei, cara, tem um leão, uma águia, alguma coisa dentro de mim aqui, isso aqui quer sair. Para falar sem falsa modéstia, tem um líder dentro de mim, cara, e esse líder tem que liderar. E a gente não pode ter medo de liderar. E quando eu digo liderar, não quer dizer ficar à frente da batalha. Liderar, às vezes, é ficar escondido na trincheira, fazendo aquela batalha do dia a dia que ninguém vê tu fazer, mas que também é uma batalha. Mas isso também é liderar, é dar exemplo, fazer o que tem que ser feito, Cris. Fazer o que tem que ser Sem feito. eu me propus esse ano a cuidar mais da minha saúde. Ontem eu fui 5 e pouco da manhã na academia.
Cheguei na academia lá, eu sentei, eu falei pro Brunão, eu falei, cara, eu vim aqui por causa de você, cara. Porque se eu não tivesse marcado com você, eu muito provavelmente eu não tinha vindo aqui, né? Mas assim, essa de fazer o que tem que fazer é importante, né? A Ah, Bia tá falando aqui, ó. Já tive um insight na fala do Abu Saf, preparar conteúdo que me permita cortes de conteúdo para todas as redes. Se você faz olha, uma que live no Instagram, se você faz uma live no YouTube, por exemplo, você pode tirar cortes de lá, publicar no Insta, publicar no TikTok, publicar em outras ferramentas. Então, essa mentalidade, ô Bia, eu vou ampliar isso hoje na nossa reunião do G10, tá bom? A doutora Pamela está falando aqui, a Busaf mudou muito, até na postura, forma de falar. a Pamela me conhece. Não. Ela me conhece há um tempo. Então, essa Mas, mudança, essa mudança, né? Como é não, que querido, a gente você... estava falando. Pode Desculpa, falar. pode falar. A gente estava falando de inteligência artificial, né? Esse ano eu estou começando a estudar linguagem de programação, lógica de programação, para poder falar melhor com a inteligência artificial. E estou estudando automação, né? N8N, Make, essas ferramentas de automação. Eu encontrei outro dia uma lógica, um desenho de uma automação. Olha o que a IA faz. A IA entrava no LinkedIn, verificava quais eram as trends do LinkedIn para o sujeito, então via quais eram os assuntos quentes no LinkedIn. Com base nos assuntos quentes do LinkedIn, ele procurava assuntos correlatos à profissão daquela pessoa, já gerava material para ele fazer postagem, apresentava a postagem para ele pronta e ele só autorizava se a postagem ia ser publicada ou não. Olha, olha onde a Não, gente já olha, está. imagina como é que isso facilita a vida do cara que está produzindo conteúdo. Não, olha onde a gente já está. Pô, eu vi pessoa que os caras estão olhando as trends do Google o dia inteiro. Tem um robô olhando as trends do Google só para gerar conteúdo pro cara e trazer para a profissão dele, já gera roteiro do YouTube. O que são as Fantástico. trends do Google? É aquilo que está mais em alta naquele dia de debate. É, Ele pega um hype, um assunto em alta e gera conteúdo. Ô, Antônio, você já parou para pensar, cara, que essa tua mudança de mentalidade liberou para você mais 5 anos de crescimento? ah, graças a Deus. O meu medo é esse, né? Porque a gente fica pensando nos próximos 2 anos. Como é que eu vou manter meu escritório aberto nos próximos 2 anos? E aí, quando você vê que o cara da velha advocacia não está pensando nisso, você fala, meu Deus, ele não está vendo o que a gente está vendo, né? O negócio está feio. Não é feio para ter medo. Gente, tem que fazer, cara. Tem um monte de coisa para Eu fazer. acredito que vai ficar cada vez mais complicado para o advogado que não se atualizar em tecnologia, para advogado que não produzir conteúdo, para advogado que não desenvolver habilidades de vendas, para advogado que não estudar aquilo que a faculdade não ensinou, né? Então, vou deixar bem claro, existe uma velha advocacia que nós combatemos a velha advocacia, nós respeitamos, tá? Que a gente veio de lá, mas nós combatemos essa velha advocacia. Nós entendemos que o advogado precisa ter mentalidade de empresário. Então, essas lives nossas aqui vão separar muito bem entre o advogado que está na... O nosso grande objetivo é tirar o cara da caverna, né? É tirar o cara lá do mito de Platão, né? Tirar o cara da caverna quando ele acredita que fora da advocacia tradicional não existe advocacia. Existe uma advocacia completamente próspera. Só que ela, poucos acessam, porque a grande maioria não se permite a mudança de mentalidade, né, Antônio? A grande maioria não se permite. Qual foi a mudança de chave para você? E o que você diria para aquele colega advogado que está nos acompanhando aqui, que está lá naquela caverna ainda, da advocacia presa o dia inteiro no operacional? Hoje um amigo lá no grupo falou assim, eu não vou participar da reunião porque eu estou preso no operacional. Isso é uma balela, tá? Não saia do operacional. Isso aí depois a gente pode falar sobre isso. Qual foi a mudança de chave que você teve que falou, puta, cara, eu peguei essa e isso aqui fez diferença pra caramba e eu preciso sair desse caminho aqui, cara, eu preciso dar um rumo na minha vida. Ah, Cris, eu vou ser repetitivo aqui, você me desculpa. Mas, para mim, a virada de chave foi o ambiente. Porque no ambiente que eu estava, eu nunca imaginava, por exemplo, que eu ia dar uma palestra no Rio, em Belo Horizonte para 300 advogados e eu ia ir de jato contigo e voltar de jatinho. Eu nunca ia imaginar que isso ia acontecer na minha vida. Isso estava fora do meu radar. E assim como aconteceu isso na minha cabeça, quantos advogados não estão por aí que eles não conseguem imaginar uma vida melhor para eles? Muito advogado bom, competente, todos esses cantos do Brasil, e que estão literalmente cada vez mais. Porque se você não está crescendo, está caindo. Cada vez Não mais tem jeito. caindo, cada vez mais caindo, cada vez mais a família passando dificuldade, e são advogados extremamente capacitados e competentes, mas que não entenderam que as coisas mudaram.
É, eles, existe uma mentalidade de que se você, por exemplo, fizer uma faculdade de medicina, de odonto e de direito, você está meio que seguro profissionalmente, né? Só que isso já não é mais assim, porque a tecnologia ela abala tudo e as coisas vão mudando. Eu vou te falar que eu entrei no G10, Cris, eu vou ser franco contigo, eu entrei no G10 por medo. E eu vou te falar por quê. Porque eu te conheci em 2020, eu te conheci na pandemia. Eu fiz curso contigo na pandemia e você me alavancou na pandemia. Eu fazia Google naquela época com R$ 200, Cris. Eu botava R$ 300 no Google, voltava cliente. E aí, quando eu voltei a te reencontrar em 2024, quando eu fui no G10, e eu vi o quanto você avançou e o quanto eu não avancei, e o quanto eu podia ter avançado se eu estivesse andando contigo, se eu estivesse na tua ambiência, eu falei, cara, eu não vou largar isso aqui mais. Eu vou fazer porque cada vez vai ficar mais caro para mim estar dentro. Cada vez ficar mais caro para entrar na onda. A onda está passando e cada vez você vai ter que dar mais energia para andar junto com a onda. E eu falei, cara, eu sou preguiçoso, eu não quero dar tanta energia assim, vou entrar agora, porque se não entrar agora, eu estou ferrado no A gente futuro. costuma dizer, né? Qual foi o melhor momento? O melhor momento foi ontem. Mas já que ontem, Exato, já exato. que ontem passou, o melhor momento é agora. É Né? isso E aí. aqui não é um exercício de futuro que a gente está fazendo, é uma realidade. As coisas mudaram muito, está mudando. Né? O mundo está mudando muito. Né? A economia, a tecnologia, as coisas estão impactando em tudo. Então, o advogado hoje que não entender que as coisas mudaram e que ele precisa se adaptar, né? O mundo produz ondas. Surfar ou se afogar é questão de decisão. E aí, ô Paloma, eu acredito que agora é um momento, esse ano é um momento crucial dessa mudança. Copa do Mundo, eleições, uma série de feriados, vai ser um ano pequeno que vai exigir muito foco, muita decisão, muito planejamento, muita agenda de execução. E para você acompanhar esse ritmo de crescimento, hoje tem muito advogado produzindo muito com menos pessoas, porque usa tecnologia e tem a mentalidade certa. E eu vejo, Antônio, muito advogado capacitado, preparado. O cara é competente no direito, mas está literalmente catando lata. Ele está literalmente catando lata. Pois ele não entendeu. Ele tem. Uma colega aqui atrás falou que tem muito advogado com preconceito de inteligência artificial. Ah, quando começou a internet lá atrás, eu trabalhava no escritório de um colega advogado, o Júlio está aqui, bom dia, Júlio, lá da minha cidade, que chamava Henrique Ferro. Faleceu um ano, 2 anos, eu tenho um respeito muito grande pela história, porque ele fez na minha vida. Eu lembro que o doutor Henrique, quando chegou as máquinas de escrever lá no escritório, ele falou, não, essa máquina não vai entrar aqui. Computador não vai entrar aqui. Bom dia, Rafael. Ele falou que computador não ia entrar lá. Ele, querendo ou não, ele teve que tirar as máquinas de escrever, porque os computadores tomaram espaço, não teve jeito. Mas naquela época, podia esperar 6 meses, um ano, para tirar a máquina de escrever e colocar o computador. Hoje, se o Jeff, se o Rafael Mota ficar 3 meses, 6 meses sem usar tecnologia, ele já está totalmente fora do game, está fora do jogo. As coisas estão mudando muito rápido. Muito rápido. O advogado que não se adaptar em tecnologia, Antônio, eu posso falar para vocês aqui tranquilamente, pessoal, daqui 1 ano, 2 anos, vocês vão estar se lamentando de não terem ouvido aqui o Antônio. Então, é para ontem, né, Antônio? Vá aprender tecnologia, vá aprender gestão, vá aprender vendas. Mas aonde eu vou aprender vendas, Cristiano? Pô, lê 3, 4 livros de vendas. Vai no YouTube, assiste 10 vídeos de vendas no YouTube. Vá, faça um treinamento de vendas. Ah, eu preciso aprender de inteligência artificial. Pô, vai lá no YouTube e dá um comando. Siga o Antônio Abusaf. Vá ler um livro de inteligência artificial. Sivirovski, né? Tem um filósofo russo que é parceiro do G10, que é o Sivirovski, né? Sivirovski escreveu o livro A Sutil Arte de Se Virar Todos os Dias. Se vira, bichão. Vá aprender tecnologia, vá aprender vendas, vá aprender gestão. Não tem mais aquela capacidade, Antônio, do cara ficar esperando assim, eu não aprendi, eu não sei com quem aprender. Cara, você tem que ser CEO do seu conhecimento. Compra o Vende-se, né, do Caio. Você precisa ser CEO do seu conhecimento. Você precisa ser, digamos, ter a atitude, ser o condutor da tua mentalidade. Se não, Antônio, né? O Antônio, ele disse que entrou no G10 por medo, há cerca de 1 ano, né, Antônio? 1 ano, você está no G10? Isso. Ele entrou no G10 por medo do futuro que viria aí e ele estava preocupado. Hoje ele está dizendo assim que ele está em preocupação, mas ele sabe para onde as coisas estão indo. É muito mais fácil hoje, o Antônio ele vem se preparando pelo futuro que vai estar vindo aí. Agora, o advogado que não está num ecossistema como o nosso, o advogado que não está desenvolvendo inteligência artificial, não está aprendendo gestão, eu tenho tranquilidade para falar e falo isso com uma dor no coração, pois muitos aqui, Antônio, vão estar assistindo essa live e vai terminar a live e vai falar, não vai mudar nada, não vai fazer nada e vai continuar na mesma.
Mas muitos aqui, daqui a 6 meses, um ano, vão estar arrependidos de não ter aprendido hoje tecnologia, não ter pego um livro de vendas hoje, né? Não ter desenvolvido uma nova habilidade. Vou dizer de novo, o melhor momento era ontem. Mas como ontem já foi, o melhor momento é agora, né, Antônio? Ô, Cris, eu tenho um curso que eu fiz de IA, eu cheguei para amigos meus, eu vendi o curso, eu dei um cupom de 90% de desconto, que eu não sabia como dar o curso de graça pela Hotmart, então eu dei um curso de 90% de desconto para os caras, para dizer assim, para dizer que não tinha como não comprar, entendeu, Cris? Aí de repente você vai e olha lá no Hotmart, que você sabe que dá para ver quem fez o curso e quem não fez, você praticamente deu o curso pro cara e o cara não fez o curso, cara. Você fala assim, meu Deus. E assim, de coração, Cris, eu tô preocupado com o cara, tô preocupado com a família do cara. Porque eu não tô aqui, eu tô aqui por mim, lógico, mas eu tô aqui mais pela minha família, eu tô aqui pelos meus porquém. Né? Minha esposa é meu porquém, minha mãe é meu porquém, minha filha é meu porquém, minha cachorra é meu porquém. Eu quero dar condição boa de vida para essas pessoas que estão em volta de mim. E eu olho para os meus amigos, cara, às vezes eu falo, cara, vocês são loucos, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, vocês estão jogando fora o futuro de vocês, sabe? Vai, com todo respeito, vai chegar no. Deus me livre e guarde, mas é aquele advogado que a gente vê com o terno puído na OAB lá, reclamando do juiz que não deu a sentença direito, reclamando que o ônibus da OAB não funcionou, sabe? Aquela conversa, com todo respeito, mas aquela conversa debaixo de canto de OAB, de gente só reclamando da vida. Deus do céu, para. Neurônio é uma coisa tão maravilhosa, usa neurônio para outra coisa, né? Vamos usar para aprender, pô. O Antônio, o que o G10 entregou para você, em termos de conhecimento prático, que você não conseguiria sozinho? O G10 me trouxe um conhecimento estruturado e, além de um conhecimento estruturado, um conhecimento, vamos dizer assim, de uma forma mais prática, conversando com os colegas, a gente vai aprendendo sobre gestão de escritório, sobre estruturação de escritório, sobre vendas, sobre marketing, sobre posicionamento. Porque às vezes a gente acha muita coisa, Cris. Quantas vezes eu cheguei para tu e falei assim, pô, Cris, o que eu faço? Tu falar para mim, foca no teu Instagram, foca no teu Instagram. E eu não É a base. entendia, né? E eu falava assim, eu não entendi. Eu falava, mas Cris, vem cá, eu tô vendendo IA, tô me posicionando como professor. Eu não tinha que estar fazendo alguma coisa para vender, sei lá, direito civil, direito de família. Aí tu fala, foca no teu Instagram, foca. Eu focava. Aí outro dia me ligou um cliente e eu conversando com ele descobri que ele me encontrou pelo Google, foi olhar no meu Instagram, descobriu que eu era professor de IA e falou, pô, se esse cara é professor, esse cara deve ser bom. Aí eu lembrei de você, que você falou para mim. Você falou, cara, se você ensina advogado, você deve ser um advogado bom. Então as pessoas vão ter essa. E aquilo foi uma virada de chave. São várias viradas de chave, né? Aliás, lá em BH, eu lembro que você bateu 3.000 seguidores em BH, né? É isso aí. Só naquela palestra foram 100. Só na palestra foram 100. Isso. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado pela oportunidade. Eu te Ô, agradecer, Antônio, porque, como é que você se enxerga daqui a 2 anos? cara, daqui a, daqui a 2 anos eu me enxergo voando de jato para algum lugar fechando algum negócio, cara. Porque o mundo não vai ter mais fronteira para mim. Eu tô me imaginando indo para Europa, num escritório na Europa lá do G10, onde a gente está fechando algum negócio com alguém, cara. É isso que eu tô pensando. Muito bom. Se você pudesse indicar um livro para os colegas advogados que estão, que livro que você indicaria? Única coisa. Livraço. Um clássico, né? Agora, se quiser saber de inteligência artificial, tem esse. Mostra teu livro aí, pessoal. Ó, peraí. Ó, tem duas coisas aqui. Não lê o livro do Antônio. Não seguir Antônio. A tua inteligência artificial do teu Instagram e da tua advocacia, ela vai regredir 10 anos. Vai. Aliás, você vai voltar para a advocacia, você vai voltar para a época da internet de escada. Mostra o livro de novo aí, Antônio. Vamos falar um pouco do teu Esse é o livro aí. meu. Ó, esse é o Ou IA. livro do Antônio, Go IA. Do que fala E da exatamente desse Rafa livro? também, né? Da E doutora da Rafa também. Rafa. O que fala exatamente desse livro aí, Antônio? Fala um pouquinho do teu livro aí. Esse livro fala exatamente sobre esse momento que a gente está vivendo. A China viveu um momento desse em 2017. Ela percebeu que a inteligência artificial ia ser um divisor de águas e, a partir de então, a China começou a se estruturar para obter insumos para fazer a inteligência artificial e para se posicionar como líder da inteligência artificial no mundo. Tudo isso que a gente está vendo hoje do Trump entrando lá na Venezuela, pegando Maduro, essas brigas que está tendo aí, cara, é tudo briga econômica por conta de insumo para produção de IA, porque a IA vai ser o divisor de águas. Então o livro toma isso como mote. A China, ao invés de ficar chateada, porque o maior jogador de Go dela, que é um jogo específico chinês,
perdeu uma partida para IA, ao invés de ficar chateado com isso, ela pensou, não, vamos dominar essa parada. E é a mentalidade que eu acho que a gente tem que ter. Quando a gente vê alguma coisa que a gente imagina que pode ameaçar o nosso status quo, a gente tem que parar e falar assim, cara, eu vou dominar essa parada. Se essa parada é tão forte que pode mudar a minha vida, então eu vou dominar ela para mudar a minha vida do jeito que eu quero. Então, mais ou menos essa é a visão. Sim. E aí eu tento ensinar o advogado de um modo prático, de forma que ele possa, no dia a dia, trazer a inteligência artificial para o cotidiano dele. É leve, Legal. é tranquilo, é objetivo. Mostra o livro de novo aí, Antônio. Ó. Então, ações dessa live. Sigam o Antônio Bussaf. Comprem o livro do Antônio. Quanto custa o livro, Antônio? Estava saindo a 127, mas eu vou dar uma diminuída agora. Vamos fazer ele por 85. 85, só para quem estiver aqui na live. R$ 85 o livro. Manda mensagem para o Antônio. O Antônio vai te mandar o livro. Então sigam o Antônio Bussaf. E quais são... Vamos repetir, Antônio. Quais são as 3 ações que você vai fazer esse ano? Corta o lixo. Cortar o lixo. Cortar tudo aquilo que não é necessário para o teu desenvolvimento, certo? Exato. Blinda os teus inegociáveis. Blinde os teus inegociáveis. Família, saúde, teu trabalho. E tenha foco na única coisa que vai mudar a tua vida, que é ser o motor de vendas do teu escritório. Seja o motor de vendas do teu escritório. Isso. Pode mandar já pode mandar o meu, informa o Pix. Ô José e Gino, manda um direct no Instagram dele. Manda um direct no Instagram do Antônio. Tá? Manda um direct no Instagram do Antônio. Valeu a live, Antônio? Tranquilo? Lógico que valeu muito. Foi ótimo, excelente. Pessoal, essas lives aqui são lives diárias com os membros do G10. Ontem foi com o Mid, hoje com o Antônio. Amanhã eu acho que é com a Carla ou com o José Rafael. Mas a semana ainda tem Carla, José Rafael e a doutora Áurea. Todo dia tem live aqui com os membros do grupo. É uma forma de gerar valor para vocês, para que vocês se conectem com essa nova mentalidade, com essa nova advocacia. Tudo aquilo que a gente conversa dentro do G10, tudo aquilo que a gente conversa, aliás, agora 9 horas tem reunião do G10. Tudo aquilo que a gente conversa dentro do G10, a gente traz para cá, para compartilhar com vocês. É uma forma de gerar valor, né, Antônio? Sim, com certeza. É uma forma de gerar valor para vocês aí. A live são 8 horas da manhã, Bruno. Às 8 horas. Eu vou para academia antes, 8 horas eu estou aqui. Parabéns pela live, a Renata. Excelente conteúdo. É isso aí. A live está salva, pessoal. Assistam de novo. Sigam o Dr. Antônio. Compre o livro do Dr. Antônio. Antônio, obrigado, tá bom? Eu tenho muito respeito pela tua história, pela tua vida, a forma com que você conduz a tua família. Sempre perto da tua mãe, sempre perto da tua esposa, sempre perto da tua filha. Né? Isso pra gente é importante, né? Esse blindar os inegociáveis pra gente é importante. Né? E você é um cara que eu vi esse último ano, você cresceu absurdamente, né? Eu costumo dizer, eu estava falando com a Áurea esses dias aqui, eu acho que a primeira coisa é mudar a mentalidade. Quando você muda a mentalidade, e aí os seus próximos anos você desenvolve muito rápido, né? O mais difícil é mudar a mentalidade, Antônio. Aprender gestão, aprender vendas, aprender IA, tudo isso você desenvolve, tudo isso é técnica. Você pega, estuda e você aprende, né? É uma constância. Qual o Instagram do Antônio? Abussaf. É arroba Abussaf com 2 S. Arroba ABUSSAFI. Abussaf com 2 S. Com 2 S. Uma vez que você muda a mentalidade, o resto depois fica mais fácil, né? É que nem árvore, né, Cris? A pessoa não vê, mas a gente está criando raiz, está criando raiz, está criando raiz. De repente você já criou raiz suficiente, aí pum, aquela árvore sobe de uma hora para outra. Aí o cara fala, pô, o cara mudou de uma hora para outra. Não mudou, não foi de uma hora para outra, né? Teve muito trabalho antes, né? Teve muita raiz crescendo. A sorte acontece, demora alguns anos para acontecer. Né? Antônio, obrigado, tá bom? A galera do G10 que está aqui na live, pessoal, daqui a 5 minutinhos eu mando o link lá para vocês. Teremos o nosso encontro hoje. Antônio, obrigado, tá bom? Já a gente se encontra no G10. E os demais, pessoal, amanhã, 8 horas da manhã, nós estamos aqui de novo, tá bom? Antônio, obrigado, tá? Cristiano. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.